Fala, galera! E você aí do outro lado? Tudo bem? Eu espero que sim. Me responda aí, deixa nos comentários. Você já viu alguma pessoa com deficiência que cuja a deficiência sumiu do corpo dessa pessoa? Pois é, eu tenho certeza que não. A gente não tem como ter essa mágica para fazer uma deficiência sumir dos nossos corpos. Então é disso que a gente vai tratar aqui nesse vídeo, falando de deficiência, das barreiras existentes e sobre uma, entre aspas, discussão que eu tive, né, nesse tema, nessa temática com uma pessoa na internet. Meu nome é Alexandre Amaral. Se você não é inscrito, eu peço a sua inscrição. Ativa o sininho das notificações para receber todos os alertas. Deixa o seu like. E depois desse vídeo também te convido para dar uma navegada pelo meu canal aí, tá bom? Para o pessoal que tem deficiência visual como eu, a audiodescrição vai estar na descrição desse vídeo. Galera, essa semana eu tive uma discussão com uma pessoa e foram vários comentários dentro de um vídeo que eu assisti. E aí eu teci vários comentários, ela respondeu, eu respondi, até tentar explicar para ela esse conceito. O comentário que eu fiz foi na seguinte direção, abre aspas. Conceitualmente, a deficiência encontra-se na interação do meu corpo com deficiência e um meio cheio de barreiras, que são barreiras atitudinais, de comunicação, de tecnologia, de transporte, etc. Fecha aspas. E essa pessoa falou mais ou menos na direção de que, poxa, que palhaçada é essa? Agora a deficiência não está mais no corpo, então a deficiência sumiu do corpo da pessoa, a deficiência está no meio, então a culpa agora é do meio. A deficiência não está na cegueira do cego, e sim no ambiente que ele não enxerga. E olha que a pessoa não está tão errada nessa parte só, mas é que ela acabou fazendo outros comentários ali muito preconceituosos e realmente ignorantes por não entender essa questão. Porque quando eu falo sobre esse conceito, na verdade não sou eu que falo. Existe todo um arcabouço, né, de pessoas que pensaram nesse conceito. A própria Lei Brasileira de Inclusão vai tratar sobre isso, a Convenção Internacional da ONU lá em 2006. Porque assim, vamos pensar, primeiro, né, não tem como a deficiência sumir do corpo de ninguém. A gente não tem como a gente ver um cego, tá? E aqui, gente, eu tô falando de deficiência permanente. Eu não tô falando um cego que de repente, né? Por exemplo, uma pessoa que estava ali com catarata e a visão estava prejudicada, ou até mesmo um descontrole glicêmico, ou alguma questão neurológica, e depois de uma cirurgia ou depois de um tempo essa pessoa volta a enxergar. Não é isso. A gente está tratando aqui do conceito de deficiência permanente. A gente nunca viu uma pessoa que passou por amputação ter o membro ali restituído. Ou uma pessoa tetraplégica que depois de 10, 20 anos voltou a andar. A gente não vê isso. Seria mágica. E essa é a realidade, né? A realidade, ela é uma coisa diferente de um mundo de fantasia. Então a gente não vê isso. E é óbvio que eu não quis dizer isso.
no comentário ali. Eu expliquei para a pessoa. Falei, olha, eu estou explicando para você que não é literal o que eu estou falando. É conceitual. E aqui cabe a gente abrir um parênteses para falar que essas questões conceituais, ô, galera, de terminologia, pode parecer bobeira, mas elas moldam a nossa forma de pensar. Elas moldam a nossa linguagem verbal e também a nossa linguagem não verbal. Os conceitos, e até mesmo falando de terminologias, por exemplo, as pessoas falam muito sobre a questão, fica fazendo capricho de, por que não falar mais portador? Poxa, desde 2006 não se usa mais. Mas as pessoas não entendem o poder de a gente mudar isso na comunicação verbal. E passar isso para o não verbal. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele trabalha dessa forma. E a gente, inclusive, vai ensinar ou não as nossas crianças, dependendo da gente absorver e internalizar isso. Então é importante, tá? Então, voltando, né, fechando esse parênteses e voltando no que eu estava falando, eu expliquei para a pessoa, olha, isso é conceitual. O que acontece? Uma pessoa que não tem deficiência, por exemplo, você, se você não tem deficiência, você sai da sua casa e você quer pegar um ônibus. Você vai pela calçada, você para na esquina, você olha, tá? Você desce, você vê se não tá vindo carros, você escuta. Se você escutar um barulho, você já breca ali e dá uma esperada. Você, se tem obstáculo, você pula. Você desvia de buracos, de sujeira de animais, que tem às vezes aos montes. Você vai chegar no ponto, esperar, entrar no seu ônibus e ir. Né? Fazer o sinal ali e ir. Agora, vamos falar do cego. Não, ele vai ali com uma bengala. Então a bengala, ela identifica os obstáculos sim, mas muitas vezes o cego vai pisar na sujeira. Muitas vezes, tá? Tem um amigo nosso aqui da nossa cidade que ele ia trabalhar, ele levava 2 calçados. Na verdade, ele ia com 2 calçados, um no pé e o outro na bolsa. Porque o caminho que ele fazia era longo, tinha muita chance dele pisar em sujeira de animal. E ele tinha que chegar e entrar para o serviço. Então ele chegava e trocava de calçado. E quase sempre estava sujo. Então, tá. Aí, o cego vai chegar no ponto de ônibus, ele vai depender de terceiros para poder orientar ele. Porque aqui na minha cidade mesmo não tem um aplicativo decente que faz a comunicação. Tem cidades que tem. E quando o ônibus chega, a pessoa com deficiência visual é informada ali no aplicativo que o ônibus chegou. O motorista é informado que tem uma pessoa com deficiência visual ali esperando. Não é difícil fazer isso. Mas aqui em São Carlos, onde eu moro, capital da tecnologia, hein? Olha só, não temos isso, tá? Então são barreiras. As empresas não preparam seus funcionários para lidarem com pessoas com deficiência visual, nem com deficiência física. E aí isso gera muitas formas de preconceito, cria barreiras atitudinais. Por exemplo, a pessoa usuária de cadeira de roda, pegando o mesmo exemplo ainda, ela vai ter rampas que estão com inclinação feitas todas erradas, as inclinações. Eu estou generalizando, não é que são todas erradas, mas eu estou falando, ela vai encontrar rampa com inclinação errada. Primeiro que em bairros quase nem tem rampa, tá? Mas assim, muitas vezes os ônibus vão estar com os elevadores quebrados, não vai ter como subir a cadeira de rodas. O surdo vai ter dificuldade na comunicação. Tem surdos que fazem leitura labial, tem pessoas que sabem a Libras, mas não são todas. Então são muitas barreiras. E quando eu falo que a deficiência encontra-se nesta intersecção, nesse ponto do nosso corpo em contato com o meio, é aí que encontra-se a deficiência. E quando eu falo que eliminar barreiras faz com que
conceitualmente a deficiência suma, é isso que eu quero dizer. Não é que a deficiência vai sumir do corpo da pessoa, e no caso o meu, mas é que você vai, quando você prepara a sociedade para pessoas com e sem deficiência, você faz com que as dificuldades sumam. Você faz com que a PCD, a pessoa com deficiência, tenha autonomia. Que ela não dependa tanto assim dos outros. Você dá dignidade para a pessoa. É nesse sentido que a deficiência some. Não é que ela vai sumir do corpo. É que ela... a pessoa com deficiência vai ter um ambiente muito menos desafiador nesse sentido de dificuldade. Então você elimina as barreiras. Você tira aqueles entraves que prejudicam a pessoa com deficiência. Será que eu consegui dar uma explicação legal? Porque parece meio estranho de princípio mesmo quando se ouve isso. Poxa, como que a deficiência encontra-se na intersecção e não no corpo? Não, é que é conceitual. Ela é que assim, ela na verdade, ela encontra-se no meu corpo, mas ela acontece, né, quando esse meu corpo encontra um ambiente, um meio com muitas barreiras. Então a gente, como sociedade, a gente tem que o quê? Eliminar as barreiras para que as pessoas com deficiência tenham mais autonomia. Para que então a gente possa de fato incluir, inclusão, né? O conceito de inclusão para essas pessoas com deficiência. Porque aí, se a gente inclui, você concorda que pessoa com deficiência e pessoa sem deficiência, o que terão essas duas pessoas? As mesmas condições de igualdade. As mesmas condições de acesso. Acessibilidade. O que é acessibilidade? Condição de alcance. Com segurança, autonomia. Então, tudo que eu puder alcançar, da mesma forma que você pode alcançar um ponto de ônibus e entrar nesse ônibus. Se eu puder, como cego, alcançar esse ponto de ônibus, entrar no ônibus com segurança, com autonomia, eu estou tendo igualdade de condição com você, sem deficiência. Se você é uma pessoa sem deficiência. Olha só, inclusão, acessibilidade. Então eu estou tendo a mesma igualdade de condição. A gente tem o quê? Uma sociedade... tem até um conceito que fala, né, de uma sociedade justa, equilibrada, que funciona bem para pessoas com e sem deficiência, que é o conceito de desenho universal. A gente tem que aplicar o conceito de desenho universal, os nossos arquitetos, engenheiros, designers, no quê? Inclusive, eu de formação eu sou designer de interface, designer web. E a gente tem que aplicar o conceito de desenho universal, que é o quê? É a concepção de algo para a pessoa sem deficiência e com deficiência. Para a gente ter, desculpa, uma sociedade com igualdade de condição. Quando a gente fala de igualdade, não é igualdade que a gente quer igualdade de condição. É na condição. Eu tenho que ter a mesma condição. Essa é a igualdade. Então, pensar no conceito de desenho universal para novos produtos, para novas edificações, para novas pavimentações, né? Digamos até em questão de asfalto, de travessia segura,
de piso podotátil, de calçada, o poder público fiscalizar, por mais que a calçada é de responsabilidade do morador, poder público fiscalizar, coisa que aqui na cidade também é meio falha. Então, é muita coisa, mas não é difícil de entender esse conceito. E como que uma sociedade funciona bem para todo mundo se a gente pensa nesses conceitos. Isso sim é inclusão para todas as pessoas, com e sem deficiência. Tá bom, galera? A gente vai aí falando mais em outros vídeos, tá? Eu gosto de falar sobre essas questões porque é o que eu falei, o conceito ele nos molda. E então, vira e mexe eu gosto de trazer um vídeo aqui no canal batendo nessa questão e falando sobre isso, tá? Eu espero que você tenha gostado. Se quiser, deixa um comentário aí, tá? Compartilhe esse vídeo também. E vamos tentar aí, como sociedade, incluir de fato e pensar nisso. Olhar e tentar fazer uma sociedade mais justa e melhor nesse sentido também. Tá bom? Até o próximo vídeo. Valeu. Deixa eu finalizar aqui. Valeu.